Tomás Marques, juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública, da comarca aqui de Sousa. Nesse momento, interage com a imprensa sousense para fazer manifestação, prestar informações importantes, relevantes em relação a precatórios, ao pagamento de precatórios, desbloqueio de valores, liberação de valores para os servidores, principalmente da Prefeitura Municipal de Sousa. Doutor Agílio, satisfação em recebê-lo nessa interação aqui com a imprensa sousense. Bom dia, fique à vontade para o senhor prestar as informações a toda a sociedade sousense. Bom dia, meus amigos da rádio, do programa da Rádio X, né, o programa Rádio X, com Raul X, né, George Wagner, da Rádio Progresso, né, meus amigos aqui também da Notícia Já, do nosso colega que está aqui presente também, do Afonso Web, pessoal do programa Sertão com Notícia, com o senhor Benedito Ramalho, que também aqui se encontra na Rádio Progresso, e os meus amigos do blog do Paulo Pereira e do programa Bom Dia Sertão, que também se encontra aqui presente nesse dia. Eu gostaria muito e também, sem informar também a Rádio Educativa, né, com o programa Jornal da Educativa, também chefiado pelo nosso amigo Afonso Web, a 105.9. Então, eu gostaria muito de chamar todos aqueles que participam da comunicação aqui do município para noticiar que a 4ª Vara de Sousa, após, eu acredito que 6 anos, né, do reconhecimento de alguns desvios milionários nas contas judiciais que aconteceram em 2018, né, vamos iniciar os pagamentos daqueles servidores do sindicato do município de Sousa. Para uma introdução, para aqueles que não conhecem, né, esse processo iniciou em 2000, onde pleitearam-se uma diferença salarial de alguns salários que não foram pagos, ou pagos de forma indevida. Esse processo tramitou já há 24 anos, né, em tramitação. Somente em 2015 que o prefeito, na ocasião, realizou um acordo com o sindicato e se iniciar um pagamento à época de 50 mil por mês a cada servidor. E foi nesse momento de desorganização que, aqui vocês conhecem bem, o ex-chefe de cartório da 4ª Vara, que já foi demitido, evidentemente, responde a processo criminal sobre isso, iniciou um desvio desses valores que deveriam ser pagos aos servidores e estava sendo subtraído para interesse próprio. Após uma análise muito detalhada, com estudo contábil, nós verificamos um débito enorme, né, que o município chegou a pagar, mas não chegou ao bolso dos servidores. Isso já gerou inúmeras demandas judiciais contra o Estado, que é o responsável por esses atos, porque o Tribunal de Justiça é um órgão, né, um membro do poder, né, constituído no nosso Estado, e restou uns valores a serem pagos. Nesse valor restante é que nós vamos iniciar os pagamentos. Espero a Deus nesse mês ou no início do próximo mês. Ressalto que Afonso Web, que o grande problema para realizar esses pagamentos é a falta dos dados bancários desses servidores. Muitos deles, inclusive, talvez são até falecidos, não visitam o sindicato e impede o recebimento. E eu tenho uma lista, mês a mês, que eu queria divulgar junto à rádio, pedir aos senhores essa contribuição para noticiar o nome dessas pessoas, com o fã de que elas visitem o sindicato ou o advogado que representa o sindicato para apresentar esses dados bancários, CPF, conta, porque eu não vou mais expedir alvará como era antigamente. Eu vou depositar, mandar o Banco do Brasil depositar direto na conta do servidor, o que vai impedir, né, fraude ou qualquer outro tipo de ato ilícito. Então, o intuito dessa coletiva era nesse intuito de divulgar essa portaria que eu expedi nesse processo, pedindo prazo de 10 dias desses dados bancários. Eu conto aqui, inclusive, com uma lista dos nomes remanescentes, uma lista que não tem a numeração, mas acho que são mais de 200 pessoas, né, pelo que eu vejo. Evidentemente que essa lista inicia com as pessoas mais idosas, ou que tiveram algum problema ou doenças graves, a finalizar com as pessoas mais jovens. Então, por exemplo, a dona Bernarda, que tem aproximadamente 95 anos, é a primeira dessa lista, né? Só que ela não tem o CPF dela, não tem a agência bancária dela, nem conta, nem número de nada. E até o momento não compareceu ao sindicato para informar. Então o intuito dessa notícia é isso,
dessa divulgação. Eu agradeço muito a todos os ouvintes, então aqueles que conhecem as pessoas, são parentes, que ouvirem essas notícias a partir de agora, junto à Rádio Progresso, nos seus programas diários, ou no sábado, com o nosso Benedito Ramalho, que compareça ao sindicato, juntamente com o seu advogado do sindicato, para realizar essas informações e a gente conseguir realizar o pagamento dos valores devidos desde 2000, né? Desde 2000, 24 anos depois. Muito bem, manifestação do doutor Agílio, e nós já temos aqui o colega Paulo Pereira, que vai fazer a intervenção, pergunta para o doutor Agílio, juiz da 4ª Vara. Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde. Doutor Agílio, muito bom dia. Paulo Pereira, da Bom Dia Sertão e do blog do Paulo Pereira. Doutor Agílio, dessa explicação que o senhor está nos prestando, e com certeza irá para a coletividade, a partir da divulgação da imprensa, que está aqui presente, fica uma indagação. Primeiro, tanto da parte dos beneficiários, que a maioria eu acredito que já não tem mais nem vida, sim os seus herdeiros, eu sou um deles, que também acredito nessa relação. A grande discussão é porque essa lista previamente é divulgada na imprensa, e quando a gente chega para o advogado, pergunta ao advogado, tem sempre um quê a mais para ser colocado para disponibilizar esses recursos financeiros. O senhor traz uma novidade que não terá mais alvará. À medida que tudo estiver regularizado, o senhor já manda depositar esses valores. Esse depósito ele é imediato, a partir do momento que estiver tudo regularizado por parte do advogado ou por parte do sindicato? Excelente pergunta, viu, Paulo Pereira? E agradeço aos ouvintes aqui do programa Bom Dia Sertão, né? Aqui junto à Rádio Progresso, Programa realizado diariamente, né? Isso. Então, eu ressalto o seguinte, Paulo. Se houver realmente, se as pessoas estiverem vivas, né? E tiverem contas bancárias, CPF com numeração, essa transferência é de forma imediata. Eu solicito ao banco, o banco disponibiliza o valor na conta, já fica disponível. Agora, se, por exemplo, a dona Bernarda Maria da Conceição, que na minha lista está com 95 anos, ela tiver falecida, os herdeiros vão ter uma lista de documentos necessários para poder se habilitar nesse crédito. Porque se assim não for, eu vou ter que colocar disponível, se eu tiver pelo menos o CPF dela. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que o senhor, como o senhor disse, que é um dos herdeiros, né? Sua mãe deveria estar nessa lista. Então, se o senhor não trouxer a documentação necessária em um prazo que eu vou estipular, para tentar se habilitar o senhor e os seus irmãos, né? E não houver discussão entre eles, né? Ou não houver outros bens a partilhar, eu quero a informação, pelo menos do CPF da sua mãe, que eu vou deixar o Banco do Brasil, vou determinar a abertura de uma conta sem custo, e vou deixar o dinheiro lá. E agora como é que os herdeiros vão receber esses valores? Eles vão ter que ingressar com a ação judicial, a gente chama de alvará judicial, de competência exclusiva da 7ª Vara, para poder solicitar a liberação desse valor. E lá, claro, vai ter que constituir advogado, e vai ter uma lista de exigências de documentação, exigida por lei, para poder você ter o direito a esses valores. Tá? Então, essa é a única peculiaridade que nós temos. Em regra, inicialmente, eu ia determinar que todos aqueles que falecessem entrassem com ação judicial. Só que eu, com o intuito de facilitar esse pagamento, aqueles que conseguirem juntar a documentação necessária através do advogado do sindicato, nós vamos habilitá-lo e determinar a liberação dos valores. Mas para isso tem que passar um pequeno procedimento de verificação dos dados para não fazer um pagamento de forma errônea. Tá? Então, essa é somente a dificuldade. Eu peço desculpa a todos da sociedade, o processo não foi conduzido por mim desde o início. Eu cheguei aqui em 2018, eu era juiz titular de São João do Rio Peixe, assumi a 4ª Vara, se eu não me engano, em julho de 2018. Então, assumi junto com esse problema, nós fizemos uma auditoria enorme em todos os processos dessa unidade, tinha por volta de 6.000 processos, 5.700 processos, e em muitos deles houve desvio de dinheiro das contas judiciais, porque entenda, cada processo desse, que tem valores a receber ou a se pagar, o juiz determina a criação de uma conta específica no banco. É como se fosse uma pessoa que tem uma poupança, né? Cada um tem uma poupança, ninguém tem 3, 4 poupanças, é desnecessário. Então, esse dinheiro fica vinculado àquele processo. E aqui tinha, por exemplo, mais de 5.000 contas, que cada processo tinha uma conta específica.
Então, o que aconteceu aqui? Ele tirou dessas contas de vários processos. Precisou de uma auditoria desse magistrado, com toda a equipe dele, para poder regularizar esses depósitos que foram feitos de forma errônea, entendeu? Esclareci a sua dúvida? Muito bem, indagação agora do jornalista Afonso Web. Muito bem, Afonso Web, aqui do portal noticiajá.com, da Rádio Progresso, 103,5 FM, e também da Rádio Educativa, nosso jornal educativo aos sábados também, tratando com o senhor sobre esse assunto. O senhor citou a questão do sindicato. Mesmo com a presença aqui da imprensa, de rádios, de portais, com certeza essa informação vai chegar para muitas pessoas. O senhor também vai disponibilizar, ou já disponibilizou a lista dessas pessoas no sindicato, para que facilite ainda mais, para que essas pessoas fiquem sabendo, realmente, além das emissoras, além da imprensa, de modo geral, da questão do sindicato. O senhor já enviou também, doutor Agílio, essa lista dessas pessoas para o sindicato competente, no caso, o Sinspus, aqui em Souza? Excelente pergunta, Afonso Web. E já parabenizando aos amigos do programa Notícia Já, na Rádio Progresso, e também os amigos do programa Jornal da Educativa, né, no qual o senhor também chefia na 105.9. Afonso, na verdade o sindicato está ciente disso, isso está nos autos, né? O sindicato vem acompanhando, foi um dos processos primeiros que eu digitalizei aqui da unidade para dar essa visibilidade e evitar qualquer tipo de dúvida ou questionamento. Ele sabe da existência e desse pedido nosso. Acho que está tendo alguma dificuldade de comunicação e é por isso que eu vim ajudar o sindicato e a sociedade souzense, informando a necessidade desse comparecimento para os dados. E nada melhor do que a rádio, né, que divulga bem as notícias do nosso sertão. E também a internet, né, como o senhor também tem um blog, né, na verdade, um programa, né, também na internet, Sertão com Notícia, né? Não, perdão, Sertão com Notícia é com o senhor Benedito Ramalho. Então, o intuito é esse. Agora, ressaltando, evidentemente, que o sindicato dos servidores de município existe inúmeras ações. Eu estou me tratando unicamente da ação 340-07 de 2000. Outras ações. Existem outras ações do sindicato, mas essas já foram regularizadas, já estão sendo pagos corriqueiramente, não tem muitas discussões. Esse aqui foi o grande desvio do município. Tá? Foi esse processo que teve um dano muito grave, né, na tramitação. É só esse processo, os servidores, em relação a esse processo, que eu gostaria de resolver, se Deus permitir, até o final do ano. Porque eu vou fazer os pagamentos mês a mês, limitado a um valor de R$100 mil. Antigamente era limitado a 50, mas como demoramos mais de 4 ou 5 anos suspenso, né, para constatar esse desvio, eu aumentei o valor a ser pago e fiz listas mensais até o valor de R$100 mil. Então, os valores até R$100 mil, eu dividi essas listas que eu vou entregar aos senhores e já está no processo e também aqui publicado no ato aqui da quarta vara. Muito bem, jornalista B. Ramalho fazendo a sua indagação. Muito bom dia, doutor Agílio. Bom dia, companheiros de imprensa aqui. Estamos participando dessa coletiva. Doutor Agílio, o senhor falava que esse processo houve um desvio de dinheiro por funcionários do fórum aqui da cidade de Souza. Agora eu pergunto ao senhor, esse dinheiro que foi desviado pelos funcionários, eles serão ressarcidos ao município, porque foram dinheiro depositado nas contas do município, que seriam pagos àqueles servidores que vão deixar de receber. Um dia o município recebe esse dinheiro do Estado ou não? Ou é ponto facultativo perdido aqueles que foram descontados? Os valores do desvio da tabela. Bem, excelente pergunta, Benedito Ramalho. E já agradecendo aos ouvintes da Rádio Progresso, da 103.5, do programa Notícia com Sertão, aos sábados, de 7 às 9. Sertão com Notícia, né? De 7 às 9, no todo sábado. Já parabenizo aos ouvintes, agradeço a paciência por ouvir esse juiz aqui da comarca de Souza. Excelente pergunta. O que acontece, Benedito Ramalho? E é por isso que eu suspendi o processo. O município pagou. Só não foi, como o acordo foi
construído na ocasião em 2015 com o juiz que era o titular da seguinte maneira: o juiz congelava as contas todo dia 10 do município, que é mais ou menos o dia em que ele recebia o fundo de participação dos municípios, que é o dia 10, né? Ele tirava os 50 mil reais, expedia os alvarás para os servidores conforme uma lista que foi feita pelo sindicato em concordância com o município. Uma lista essa que fazia primeiro os mais idosos ou doentes, né, terminais, e por último os mais jovens. Ok. Então o que acontece? O servidor, maliciosamente, percebendo a fragilidade desse sistema, ele congelava o dinheiro do município, quer dizer, tirava, e no lugar de pagar os servidores, ficava para si. Bom, para o município, nessa lógica, o município pagou. Então, o município tinha feito o pagamento. É por isso que eu parei. Porque parte dessa dívida, que era mais de 2 milhões de reais, eu vou te dizer o número correto que a assessoria já está procurando na tabela que foi feita pela contabilidade, ela foi paga. E é por isso que parte dos servidores não vão receber nesse restante, porque o município pagou. Aí o senhor vai vir com outra pergunta, e eu já vou responder. E como fica esses servidores que não vão receber, né? Porque eu vou continuar a lista dos mais idosos e doentes até os mais jovens. Só que eu não vou conseguir pagar todos. Por quê? Porque o município pagou, mas não recebeu os servidores por causa do desvio. Então esse restante, e é por isso que o processo também parou, eu determinei que não iria pagar, porque o município pagou, porque senão ia ser um dano ao erário de forma exagerada, né, no município de Souza, e eles teriam que entrar com ação de indenização contra o Estado, que vai assumir esse dano. Isso já está sendo feito, inclusive várias ações já foram protocoladas, né, tanto até pelo advogado do sindicato, outros advogados, já com esse pessoal que são os mais jovens, que ingressam contra o Estado pedindo indenização pelo erro do Estado, porque cometeu com a atitude ilegal do servidor. Entendeu? Então não há um prejuízo ao erário, não há um prejuízo ao município de Souza. Há um prejuízo, evidentemente, para o Estado, que vai, como o Estado é, né? E é assim a existência do Estado democrático de direito, ele assume a responsabilidade pelos atos que são feitos pelos seus servidores, que são seus delegatários. Eu sou um representante do Poder Judiciário local. Então, meus erros são tratados e respondidos pelo Estado. Entende? Perfeito. Muito bem. Doutor Agílio, o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Souza foi comunicado, informado dessa conjuntura, está de alguma maneira contribuindo para que esses servidores que estão nessa relação especificada pelo senhor, pela quarta vara, relação também que vai ser divulgada pela imprensa, pelos sites, o sindicato está contribuindo, repassou algumas informações, atualizou a relação de servidores, repassou o contato desses servidores, quais as informações que a quarta vara tem em relação, em termos de contrapartida do sindicato local. Sim, perfeito. Antes da gente, Jorge Wagner, doutor Jorge Wagner, que é nosso advogado, também radialista, e já parabenizando, né, o programa Raio X, né, da Rádio Progresso e aos seus ouvintes, só para complementar a informação, né, que foi perguntado pelo radialista Benedito Ramalho, sobre os valores, né, e a assessoria já me trouxe aqui. O desvio, Benedito Ramalho, foi de R$ 1.162.495,19. Esse valor foi tirado dessa conta judicial que eu falei, Paulo Pereira, que é vinculada a esse processo, que deveria ser destinado ao servidor e foi desviado. Dessa conta judicial. Quer dizer, a dívida total que o município era de R$ 2.281.546,17. Desses R$ 2.281.000, R$ 1.162.000 foi desviado dessa conta judicial. A conta é essa. Foi por isso que a gente parou. E essa quantia foi desta conta. O desvio foi bem maior, porque teve outras contas de outros processos também. Tá? Conseguiram compreender? Sim. Perfeito. E concluindo, eu agradeço demais à rádio essa oportunidade. Eu peço desculpa pelo nervosismo, eu não sou afeto, nem costumeiramente eu estou na rádio, as pessoas bem conhecem que eu quase não dou entrevista, eu prefiro ficar realmente no meu silêncio do gabinete, mas achei necessário essa divulgação para esclarecer a população, até mesmo tentar
e com isso tentar diminuir um pouco os atendimentos aqui da quarta vara, que nós estamos com o número de servidores reduzidos, porque essa população não chegar aqui sem as documentações através do seu sindicato ou seu advogado. Então agradeço essa prestação de serviço, que é pública também, né? Informação e notícia com responsabilidade é um direito constitucional previsto na nossa Constituição Federal e no qual os senhores fazem com maestria e brilhantismo aqui no município de Souza. Eu agradeço por demais. Excelência, só para encerrar aqui, em relação à nossa indagação com relação ao sindicato de servidores, tem dado uma contrapartida, foi acionado pela quarta vara para ajudar, para contribuir com o complemento das informações? E isso, o sindicato tenta ajudar, evidentemente, nessas informações, e nós estamos aqui para ajudar, né, para agregar. E é fundamental essa minha participação. Eu acredito que quando um juiz chega a falar é porque ele quer realmente resolver, né? Então fomenta, né? Ajuda. E o sindicato, evidentemente, o presidente do sindicato, ele, junto aos seus membros, servidores, e também o advogado que representa o sindicato, também estão iniciando, inclusive eu fiquei ciente que o doutor, o advogado representante do sindicato tem uma pessoa específica para receber esses documentos, então estão se organizando para receber essa demanda o mais célere possível. Muito bem. Mais algum colega vai fazer alguma intervenção? Pronto.